Boa tarde a todos. Vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje, na lição de número 8, estamos aí avançando para a reta final do estudo O Grande Conflito. Quantas coisas temos aprendido no decorrer dessa lição. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça. Se você não é inscrito aí no canal, por favor, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, seja um missionário, uma missionária da Palavra de Deus. Leve esperança, leve esse conhecimento que talvez você já conheça ou não. A única diferença, eu sempre digo que a única diferença, se você já sabe essa mensagem, é que você talvez escutou primeiro. Porque todos vão escutar a mensagem. Todos. Que Deus nos abençoe. Vamos lá? Hoje a lição de número 8, dia 18 de maio, 18 de maio, luz vinda do santuário. Luz, que luz é essa vinda do santuário? O verso áureo, o verso para memorizar, diz assim, Hebreus 8, capítulo 8, versículo 1 ao 2, diz assim, Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro no santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Interessante, né? Se a gente for perguntar, hoje no meio cristão, no meio evangélico, se eles acreditam na cruz, que Jesus morreu, sim, né? Se eles acreditam no sacrifício de Deus, sim. Mas se eu fizer essa pergunta, tá, e o que Jesus está fazendo hoje no santuário celestial? Porque Hebreus deixa bem claro que Jesus, ele está no santuário celestial. Qual é qual é a forma de trabalho dele? O que ele está fazendo por mim e por você? Aí a pessoa vai falar, é lógico, ele quer nos salvar. Tá, mas Jesus quer nos salvar? Ele quer mostrar o que para você? Ele quer mostrar o que para você? O que significa o santuário na sua vida? Será que é importante ou isso é coisa do Antigo Testamento? Ou no Novo Testamento não precisa mais disso? Jesus é só, né? É só coisa boa, não existe um juízo, não existe um arrependimento, não existe, né, um reavivamento ou uma reforma dos nossos hábitos, da nossa vida. Jesus aceita você de qualquer jeito. A gente tem que entender algumas coisas. Vamos lá? Pouco depois do desapontamento, lembra, eu acho que você vai ficar craque nesse tema do santuário, porque a gente já falou muito e a gente vai. O aprendizado é assim. Quanto mais você escuta, quanto mais você escuta qualquer coisa que você, do seu estudo, né, no seu trabalho, você repete, a repetição das coisas te colocam numa posição que você está apto, que você fica bom naquilo, no que você faz. E eu confesso para você que até hoje eu tenho dificuldade a respeito do santuário, eu não lembro tudo. Então sempre a gente tem que ficar revisando aqui, visitando aqui as passagens para a gente não esquecer. Diz assim, pouco depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844, alguns mileritas, com oração e estudo, chegaram a compreender o seu erro. A profecia das 2.300 dias não se tratava da segunda vinda de Jesus, como geralmente tinham entendido, mas a obra de Cristo no santuário celestial, tão poderosamente descrito no livro de Hebreus. A purificação do santuário era um cumprimento da purificação terrestre feita no santuário terrestre, como ensina em Levíticos. Para entender melhor essa verdade importante, veja o paralelo entre Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, que diz assim, né? Eu vou mostrar para você, vai ficar mais didático. Eu vou pegar aqui um livro
que mostra Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. Lembra do sonho de Daniel? Do sonho de Daniel não, no sonho de Nabucodonosor, que Daniel, em oração, em súplica ao Senhor, ele adormeceu e Deus revelou para ele. Não sei se vai dar para você ver aqui. Daniel capítulo 7 mostram o leão, o símbolo da Babilônia, né? Que era a cabeça de ouro, é a Babilônia. Depois, o peito e braços de prata significa aqui o reino da Medo-Pérsia. E é o urso, ela é simbolizada pelo urso. O ventre e a coxa, bronze, significa a Grécia. Lembra do leopardo com as 4 cabeças de Alexandre, o Grande? E pernas de ferro, significa que reino que é. Isso aqui tudo Daniel explica. Significa o reino de Roma. É um animal terrível. Lembra do animal terrível e espantoso? E aqui os pés de ferro e barro, reino dividido. Lembra das 10 tribos? Daquelas que depois ali que caiu o general, eles se dividiram em 10 generais e 3 já não existe. Então esse ferro e o barro, eles não se misturam, eles não são unidos. Aqui na Europa a gente vê nitidamente, claramente que eles são divididos. A gente mora aqui, se alguém está nos acompanhando do Brasil, a gente mora aqui na Irlanda, mas dentro da Irlanda existe a Irlanda do Norte, né? E a Irlanda do Sul, aonde eles são divididos, aonde eles não querem até um banco que existia aqui na Irlanda, eles cortaram esse banco. Eles não querem associação. Não estou falando para você que um dia eles não podem se unir ou em alguma coisa, mas é nitidamente que eles não se ligam, o ferro e o barro. Estamos aqui dentro da profecia. E Deus ele já revelou isso há muitos anos atrás. Hoje a responsabilidade é muito maior. Porque hoje já está provado já. Com os nossos próprios olhos a gente está pisando dentro da profecia. A gente vê as profecias se cumprindo e falta muito pouco. Então Daniel capítulo 7 mostra os animais que são símbolos dos reinos. E depois Daniel capítulo 8 mostra também outros animais. São o carneiro com 2 chifres, a gente vai estudar mais para frente. Depois o bode com 1 chifre. Depois a ponta pequena e depois o chifre notável. A gente vai entender isso. Por hoje aqui é só e amanhã a gente continua com mais informações. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais a sua palavra. Perdoe, Pai, as nossas falhas, os nossos erros de não estudar a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.